hoje, nós queremos, na sexta mensagem dessa série, falar sobre a cultura do respeito. Diga, a cultura do respeito. Essa é uma mensagem sobre como dar e receber respeito. Porque em 1 Coríntios 13, 5, o apóstolo Paulo diz assim: o amor não se conduz inconvenientemente. Outras versões dizem o amor não é, mais modernas dizem, o amor não é grosseiro. O amor não é rude. Ponta Grossense fala rude. O pastor missionário de Ponta Grossa assim, Rebouças, mas considero Ponta Grossense. Falar em Ponta Grossa, não sei se todos sabem, ontem o Operário ganhou do Cruzeiro em casa com um gol de bicicleta. Só porque eu não assisti o jogo. Só porque eu não assisti o jogo, fui ver depois, a gente estava orando, né? Estava na estrada. Quando eu soube que foi de bicicleta, saiu aquela lágrima assim. Jesus amado, nós vamos para Tóquio ano que vem. Mas não seja rude. A nossa sobrinha, a Sarinha, filha do meu cunhado, do André, da Carol. O André é irmão da Karina. Ela fala assim, não seja Ruth. Nós temos a Ruth, filha da Ângela, não tem nenhuma Ruth aqui, né? Não seja Ruth. Ela está dizendo que não seja Ruth, só que ela fala Ruth. Criança, né? Não seja Ruth, não seja grossa. Você já viu alguma pessoa fazendo um barraco porque ela foi contrariado? Você nunca fez, com certeza, mas você conhece alguém que fez um barraco porque foi contrariado. Esses dias, acho que eu estava na fila do Braseiro para comprar um franguinho assado e estava tudo fechado, né? Aí atenderam lá de fora, aqui no Braseiro, aqui na... E aí teve um senhor que estava indignado. Gente, estava todo mundo esperando. O cara não pediu antes, velho. Indignado. E aí eu vi como é feio, né? Aí fico pensando, às vezes, que eu já fui... Já fiz isso. Falei, nossa, que feio. Às vezes a gente está num lugar, a Rebeca é assim, né? Pai, agora eu tenho que... Eu me cuido porque tem ela vendo, né? Mas quem já viu, é feio, né? É uma cena deprimente. É grosseiro. E a cortesia hoje, já não é comum, né, nos nossos dias. E isso é no mundo inteiro, em tudo que é lugar. Eu acho que isso tem muito a ver com o estresse do dia a dia. Cada vez mais aumenta a pressão sobre as pessoas. E aí o destrato, a tratar as pessoas de maneira rude, grossa, tem aumentado. Qual que é a forma mais grosseira que você acha? Qual que é a forma mais grosseira? Qual a forma mais grosseira que você acha mais irritante? Vou dar um exemplo. Por exemplo. A pessoa liga para você, liga no seu número e diz, quem está falando? Cara, se você ligou para mim, por que você pergunta quem está falando? Né? A outra coisa que o pessoal acha grosso e feio, pessoas que vão, agora está frio, né? Chupam a sopa, aquele barulho, né? Ruidosamente. Alguém já disse que a sua sopa é para ser vista, não ouvida. Tem gente que não suporta isso. Meu pai, se ele estiver vendo, ele fica indignado com isso. Com isso o quê? Pessoa que buzina no trânsito. Bah, qualquer coisa buzina. Bah. Eu não lembro, estava tentando hoje de manhã lembrar quando eu vi meu pai buzinar. E ele trabalhava na Copel e viajava, era topógrafo da Copel, viajava muito. Assim. Eu não tenho experiência no trânsito, nunca vi ele buzinar, reclamar. Podia estar o cara parado na frente. E olha que meu pai não é tão calminho assim, né, apesar do nome dele ser Plácido. E ele nunca, porque ele fala, falta de educação, tudo, e é verdade, né? Às vezes você para um pouquinho a mais no semáforo, já vem alguém buzinando, bah! Ou nós mesmos ali, bah! Né? Isso é terrível. Agora, isso me deixa, para mim, é o top da lista. Você tá com o teu carro dirigindo, tá em casa e passa aquele cara. Meu Deus do céu. O carro do cara treme, os meus vidros tremem, já não tá tão firminho, meu palhozinho. Esse dia eu tava levando a Karina pro trabalho. Ela entra às 8. É isso, né? 8. E era umas 15 para as 7 ali, aqui na Teixeira Mendes. Cara, 15 para as 8, né? 15 para as 8. Nós paramos o carro sossegado, e você tá meio acordando ainda, né? Rapaz. Cara, ouça pra você. Se gosta de música, gosta de funk, gosta do que for, ouça pra você.
Pergunte o outro que eu vi, né? Isso é grosseria, tem tantas outras coisas. Permitir que o seu filho perturbe os outros na hora do culto. Aqui, graças a Deus, nós não temos isso. Nós tiramos as crianças antes que aconteça isso. É estratégia pastoral. Mas quantas vezes já foi naquele culto? Eu vi uma vez na internet aquele meme, né? Daquela criança, na igreja de banco ainda, ela virada para trás e olhando para você. E aí o meme dizia assim, sabe aquela criança que parece que ela sabe os pecados que você cometeu? Ela fica te olhando assim. Eu cresci numa igreja tradicional de banco, e assim, às vezes tinha um que ficava assim, meu Deus do céu, eu era calminho, mas eu também não era santo, né? Aí eu fazia umas caretas, olhava feio. Mas, né, às vezes o filho dela está destruindo a casa do amigo lá. Nossa, filhinho, mas calma. Pessoa que vai... Eu não me irrito com isso. Pessoas com mais de 10 itens no caixa rápido. O pessoal que trabalha no mercado aí, né? Tá lá, 10 itens. O cara chegou com o carrinho cheio. Pessoa... isso aqui, pastor se irrita, né? Pessoa que no meio do culto ela se levanta para ir embora. Meu Deus do céu. O cara senta no meio, e você senta na frente para atrapalhar, né? Que nem diz o pastor Jeremias, o Gerê lá, né? Tem aquele dia que você senta, que você não está de acordo, né? Que você vem para o culto e aquela mensagem não está legal, nada está legal no culto, e você pensa, vou levantar e vou embora. Só que você esqueceu que está sentado bem na frente, né? Você tem que ficar o culto inteiro. Mas tem coisas que nos irritam, né? Pessoas que se está estacionando, já aconteceu isso com você, comigo já, você está estacionando e chega o cara e estaciona na tua vaga, que você estava manobrando com calma, né? E acabou que chega o cara e, a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, o amor não é grosseiro. Na tradução Philips, ela diz assim, Cartas para Hoje diz, o amor tem boas maneiras. O que é rudeza? O que é ser grosseiro? É falta de respeito com os outros. Por isso, a outra versão diz, o amor não se porta ou não se conduz inconvenientemente. Ser rude ou a rudeza significa que não me importo em nada com você. Eu penso só em mim. A pessoa grossa, a pessoa rude, ela só pensa nela, ela não está pensando no outro. Não importa o que os outros pensam. Não importa se magoa ou não. Se você resumir grosseria em uma coisa só, é a palavra egoísmo. E o mundo vai ficando cada dia mais rude. Vira a pessoa ao teu lado e diga assim, o amor não é rude. Ou se você quiser falar que nem a Sara, o amor não é rude. Quando você é corrigido, ou diante de uma correção, a tua atitude diante de uma correção vai revelar a tua maturidade. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, o apóstolo Pedro dá o remédio para a grosseria. E a grosseria está, a definição dele é essa: tratem os outros com todo ou com o devido respeito. Tratem todos, respeitem todas as pessoas. Todos, todo mundo. Respeite seus filhos, respeite seu marido, respeite sua esposa. Sabe aquele cara bobo no trabalho, chato? Respeite ele também. Pessoas que eu não conheço, pessoas que eu conheço, madrasta, padrasto, não crente, o ateu, o comunista, o bolsominho, de todos os lados, da direita, da esquerda, tem gente chata em tudo que é lugar. Gente, trate todos com respeito. Porque a Bíblia diz assim, respeite todos, tratem todos. Todos, mas não aquele. É todos menos aquele. Não, está dizendo todos. E no grego, mas a Bíblia é maravilhosa, no grego todos é todos. Todos no grego significa todos. E a Bíblia foi escrita no Novo Testamento em grego. Então, pessoas que eu não gosto, pessoas que eu não conheço, pessoas, isso aqui é importante ouvir, pessoas que eu não concordo, respeito. Respeito a opinião diferente, posso não concordar, posso ser antagônico, mas respeitar. E amados, nessa ideia de desenvolver relacionamentos extraordinários, nós precisamos adquirir, como igreja, como indivíduos, nossa casa, nossos filhos precisam da cultura do respeito. As pessoas hoje não respeitam um ao outro. E o respeito é como um bumerangue, né? Você lança
e ele volta. Agora, se eu nunca lançar, eu nunca vou ter ele de volta. Então, essa manhã, nós queremos falar sobre uma das coisas, em primeiro lugar, se você anota, está anotando, se você é líder de célula, não espere chegar teu esboço, anote já, para você já ir, vocês estão ficando muito folgadões, então recebendo o esboço pronto, né? Anota aquilo que você acha importante, né? Tire dúvida, aquilo que você não concorda, aí está anotando, né? Anotando no celular, tá? Isso aí. Então, eu vou começar a dar aquele esboço que eu dou para os líderes de célula em branco, assim, preencha a lacuna, né? Para ver se o cara presta atenção no culto. Por que devo tratar todas as pessoas com respeito? Você que está em casa, por que você deve tratar todas as pessoas com respeito? Por que você deve tratar todas as pessoas do Facebook teu, lá do Instagram, do Twitter, lá, quando o cara posta uma coisa que você não gosta, trate-o com respeito. Algumas coisas. Primeiro, porque Deus criou a todos. O Salmo 8, versículo 5 diz: no entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. Ele deste a glória e a honra de um só. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, na outra versão. Deus fez a todos, a Bíblia diz que todas as pessoas são a coroa da criação dele. Então não menospreze, não rejeite ou trate bem aquele que parece ser desprezível, aquela pessoa rabugenta, aquela pessoa amarga, o indesejável. Sabe por quê? Porque Deus olha para ela e diz assim: eu fiz. Deus olha, você que é de direita, e Deus olha para o Lula e fala assim: eu fiz o Lula, é meu filho, minha criatura, eu criei. Tem que entregar a vida para ser filho. Você que é de esquerda, Deus olha para o Bolsonaro e diz assim: eu fiz, é meu filho, cuidado. Fala para o teu vizinho, aquele que faz barulho à noite, Deus olha para o cara que para o carro do lado, e diz assim: calma aí, eu fiz. Deus criou a todos, porque todos somos criaturas de Deus e merecemos o respeito, porque a gente tende a ser mais simpático com quem a gente gosta, né? Ou com quem é parecido, está no mesmo nível social, status, mas Deus diz: todas as pessoas são minhas, seja respeitoso com todos. Pastor, mas palavra simples, é simples, mas nós não praticamos. É simples, mas se você for olhar na prática, começar a cavocar, ixi, Jesus, eu sou o primeiro que começa a se esconder aqui atrás. A segunda coisa, porque nós devemos tratar as pessoas com respeito, é porque Jesus morreu por todos. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: Deus pagou um resgate para livrar vocês. Ele pagou vocês com o precioso sangue de Cristo. Depois vocês olham a referência, 1, 18 e 19. Sabe, isso mostra o quão valioso o ser humano é. Jesus morreu, a cruz revela o valor que Deus dá às pessoas, porque Ele enviou o seu Filho para morrer numa cruz. Eu posso não pensar bem sobre alguém, você pode não pensar bem sobre alguém, mas Deus pensa bem. Deus olha para ela, Deus avaliou, Ele avaliou bem as pessoas, Ele avaliou bem a mim e qualquer cidadão, pessoa que vive nessa terra. Ele avaliou tão bem que mandou Jesus para morrer por elas. Uau, só por isso todos merecem meu respeito. Em Mateus 25, não tem o texto aqui, mas só para você acompanhar. A Bíblia diz que nós iremos ao julgamento. Um dia todos seremos julgados. E um desses julgamentos é baseado em como tratamos as pessoas. Pastor, sério? Jesus disse: pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Estava com sede e me deram água. Estava doente e cuidaram de mim. Estava preso e foste me ver. Então os bons perguntarão: Senhor, quando te vimos assim? Jesus dirá: quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, de fato, a mim o fizeram. Tem um filme, tem ele inteiro no YouTube, se quiser assistir, O Quarto Sábio. Ele fala bem dessa história, bem bacana, bem bonita história, nos tempos de Cristo. Isso é importante. Jesus morreu por todos. E Deus criou a todos. Deus criou todos, Jesus morreu por todos. E em terceiro lugar, por que eu devo respeitar as pessoas? Porque isso revela que eu conheço a Deus. Quando eu trato bem as pessoas, eu estou revelando o próprio Deus. Eu revelo que eu conheço a Deus. Como você sabe se um cristão é verdadeiro, amados? Olha os relacionamentos
que ele tem. Olhe como ele age nos relacionamentos. 1 João 4,8. 1 João 4,8 diz assim: se alguém não ama, nem é bondoso, isso demonstra que ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então isso demonstra que eu amo a Deus, que eu conheço a Deus, quando eu trato bem alguém. Eu posso estar firme em relação à doutrina, conhecimento bíblico, a saber as doutrinas bíblicas, ser bem firmado, conhecer a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis, Apocalipse, mas se não tiver amor, que é o que 1 Coríntios fala, de nada vale, de nada adianta. Jesus era gracioso com as pessoas, ele protegia a dignidade das pessoas. Certa vez os fariseus trouxeram uma mulher, uma senhora, a Bíblia não diz a idade, uma mulher que tinha sido pega em flagrante adultério. Se era um flagrante, pegaram ela no ato. E trouxeram até Jesus. Interessante que trouxeram só ela, né? E o cara, ela cometeu adultério sozinha. Naquela época não tinha rede social para fazer nada assim, virtual. Então ela tinha que estar com alguém. Mas não trouxeram o cara, só ela. Trouxeram ela. Jogaram aos pés de Jesus. Grosseiros, religiosos e grosseiros. Olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Eles possuem as doutrinas, por mais corretas que fossem, mas eles eram demais grosseiros. O que Jesus fez com aquela mulher? Ele protegeu a dignidade daquela mulher. Ele respeitou. Ele não disse que ela, não é bem assim. Ele sabia que ela tinha errado, que ela tinha pecado, mas ele protegeu. Ele defendeu ela diante deles. E aí ele fala assim, lembra do texto? Jesus fala assim: quem dentre vós que estiver sem pecado, que nunca errou, atire a primeira pedra. Tem uma piadinha no meio dos pastores, né? Que diz que um dia, que tem uma outra leitura desse texto, que eles estavam lá numa rodinha, lá, e aí os caras acusando, e Jesus fala: quem nunca errou, atire a primeira pedra. Daqui a pouco, tush, a mulher recebe uma pedrada. Tinha um bêbado no meio, né? Sempre tem um. Dessa distância, não. Dessa distância. Não era pedra que ele estava falando, né? Quem nunca errou, quem nunca pecou. Aí sim. Quem nunca pecou? E aí Jesus começa a escrever no chão. E alguns dizem, essas piadas sem graça é de pastor, tá? Eu aprendi no seminário que pastor faz piadas sem graça, tá bom? Gustavo, Pedro, vão aprendendo. Aí Jesus começa a escrever no chão. Alguns estudiosos dizem que talvez estivesse escrevendo os pecados deles, ou sei lá o quê. O Rodrigo sabe essas nuances, esses detalhes de texto, né, Rodrigo? Mas quem dentre vós pecou, tal? E aqueles homens começam então a sair dali. E Jesus fica, só ele com aquela mulher, fala: filha, vai e não peques mais. Não estão aqui aqueles que te condenavam mais. Jesus sempre deu respeito às pessoas mais desrespeitadas da sociedade. E os fariseus não suportavam aquilo. Eles falam lá em Lucas: olha, esse Jesus aí participa das festas com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas. Vamos traduzir para o dia de hoje. Jesus está lá com os políticos em Brasília. Jesus está lá com a corja política. Jesus vai lá com as travestis, com as prostitutas. Com os homossexuais, Jesus está indo buscar essas pessoas. Se fosse comparar a rejeição, né, daquela época com a de hoje. Jesus estava com essas pessoas, respeitava elas, não concordava com o que eles faziam, em nenhum momento, mas respeitava. E nesse respeito ele ganhava a atenção deles, ganhava o coração. E aquelas pessoas mudavam de vida, abandonavam a prática daquilo que eles estavam fazendo. Ele tratava as pessoas com dignidade, porque quando você conhece a Deus, você trata as pessoas com dignidade. E esse foi o modo que Jesus tratava as pessoas. E se Jesus está realmente em mim, está em você, não faz mais sentido que eu trate as pessoas de uma forma rude, grossa. Outra coisa, eu lembro que eu aprendi isso com o pastor Pio, na Aba. A gente caminhou algum tempo como igreja aliançada com a Comunhão Cristã em Curitiba. E algo simples, mas aquilo sempre me marcou, que sempre via nele o respeito, a forma como ele tratava as pessoas. E na igreja. Então isso vale para você que é líder, você que um dia vai ministrar, você que canta, você que fala aqui em qualquer lugar. A gente sempre fala assim: por favor, eu falo assim, aprendi com ele. Por favor, abra sua Bíblia
Por gentileza, abra sua Bíblia. Por gentileza, levante sua mão. Ah, mas ninguém é obrigado a levantar a mão. Levanta a tua mão aí. Ué, calma aí, você não está mandando em mim, cara. Às vezes você pega o outro lá, meio azedo, né? De manhã, tal. Calma aí, por gentileza, por favor. Cara, você abre portas. Peça. Vai pedir para ler um texto, vai ver algo, vai pedir para as pessoas levantar. Nós não estamos dando ordem aqui. Estamos aqui para servir. E como isso muda? E quando você tem a percepção disso que você está fazendo, por quê? Porque em quarto lugar, por que eu trato as pessoas com respeito? Porque eu vou colher o que plantei. Gálatas 6:7 diz, a colheita de um homem faz na vida depende inteiramente daquilo que ele semeia. Aquilo que você semeia, você vai colher. Aquilo que você semeia, você vai colher, meu irmão. Isso é uma verdade. Porque o princípio de plantar e colher é uma lei recíproca da vida. O que você planta, você colhe. Você quer ser respeitado? Respeite. Porque você dá o que recebe. Por isso nós geramos uma cultura do respeito. Quando você dá respeito, você recebe respeito. Você quer ser tratado com cortesia? Trate os outros de maneira cortês. Ai, ninguém sorriu para mim. Mas você sorriu? Ninguém me cumprimentou. Você foi lá cumprimentar? Você vai cumprimentar alguém, você vai receber um cumprimento. Você vai dar um abraço, vai receber um abraço. Respeite. Agora, se você for rude com os outros, o que você acha que as pessoas serão com você? É a lei do que planta e colhe. Como eu respeito, eu sou respeitado. Provérbios 11:17 diz, quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. Quem faz o bem aos outros, assim mesmo faz. Mas não vale a pena ser rude, não vale a pena ser grosseiro. Você nunca vai alcançar resultados desejados. Se você tem uma empresa, se você tem um comércio, se você for uma indústria, se você é funcionário, não importa. Qualquer empresa sabe disso. Um empresário de sucesso sabe isso. Trate os clientes com respeito. E eles voltarão. Não, trate eles de maneira grossa. Você pode ter o melhor produto, o cara não volta por causa do atendimento. Muitos aqui são negociantes, têm o seu negócio. Você quer que teu negócio prospere? Uma das regras bem simples é trate as pessoas com respeito. Dê atenção, dê qualidade no teu serviço. Trate as pessoas com amabilidade, com cortesia, com respeito. Mas isso faz diferença. Faz grande diferença. Você pode ter teu preço até mais caro, mas se você trata bem, a pessoa vai voltar. Nós precisamos disso, jovens. Meninos, quer conquistar a menina, trate com respeito, com cortesia. E vice-versa. Amém? Tenho aqui, para encerrar, 5 formas de respeitar e de ser respeitado. 5 formas de respeitar e ser respeitado. A primeira, fale sempre a verdade, mas em amor. Provérbios 15:23. Como é boa a palavra certa na hora certa. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, é como um conselho na hora certa. A palavra certa, a boa palavra na hora certa. O autor aqui de Provérbios está falando sobre delicadeza. Delicadeza é pensar antes de falar. A forma como a gente fala pode aumentar ou diminuir o sentido daquilo que a gente diz. É que nem no WhatsApp, nessas coisas, né? Você manda uma mensagem, a pessoa não está, ela está lendo, se ela estiver lendo, ela não sabe como é que você está, o teu humor ou não. Às vezes você interpreta errado, você interpreta de acordo com como você está. Você pode dizer a mesma coisa 5 a 6 maneiras diferentes, de formas diferentes, e ela vai ser recebida de um modo diferente, porque mesmo falando as mesmas palavras. Se você quer aprender sobre relacionamentos, amados, e nós todos precisamos aprender a cada dia, o fundamento é delicadeza. Esse é o segredo. Diga assim, delicadeza é o segredo. Irmãs, fala para o teu marido aí que se ele estiver perto, delicadeza é o segredo. Deus está sendo tão bom comigo que Deus tem tirado a Karina para dar aula para as crianças nessas aulas, nessa administração mais dura, assim, né? Senão ela me dá umas olhadas aqui. E aí eu tenho que dizer, não, mas a Bíblia fala para nós, aqui no púlpito e para quem tem. Mas é verdade. Aprenda a dizer as coisas da forma correta. Eu lembro o pastor Djalma Toledo, ele dizia o seguinte, sinceridade demais é falta de educação. Você conhece pessoas assim? O sincerão.
Mas delicadeza é o lubrificante nos nossos relacionamentos. Ela vai minimizar o atrito. Às vezes você tem que falar algo duro com alguém, mas se você falar com delicadeza, com o jeito certo, colocar na hora certa, a pessoa vai apanhar e não está nem vendo. Como óleo, fira-me o justo e será como óleo sobre a minha cabeça. Alguém disse já, tem uma frase que diz assim: quando você usa o tato, você se retrata menos, porque você sabe como colocar as palavras, porque você pensa primeiro. Não subestime o poder da delicadeza. Nós cristãos somos chamados para ser sinceros, para falar a verdade sim, mas somos chamados para ser delicados, saber colocar as palavras. O que é tato? Tato é o que você pensou, mas não disse. Tato é a habilidade de dizer a verdade, sem fazer inimigos. Tato é tratar a todos como se eles soubessem o que estão dizendo quando não sabem. Tato é a arte de dizer às pessoas que elas são abertas quando apenas tem um buraco na cabecinha ali. Tato é mudar de assunto sem mudar de opinião. Você não concorda com a pessoa, você é antagônico com ela em alguns pontos, mas você muda de assunto. Está falando sobre política, um é de esquerda, outro é de direita. Daqui a pouco você fala, mas você viu o operário? Aí todo mundo concorda, né? Que nós não temos inimigos. Aí você muda do assunto, você muda de opinião. Nosso maior rival é o América de Ponta Grossa, o Clube Olinda, lá de Ponta Grossa, extinto o Guarani de Ponta Grossa. Então a gente não tem inimigo. Se a Bíblia fosse definir tato, ele ia usar Efésios 4, quando a Bíblia, Paulo fala assim, falando a verdade em amor. Em Provérbios capítulo 15, versículo 4, diz assim: o falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Sinceridade demais é falta de educação. Aquela pessoa sincerona, ai pastor, eu falo mesmo o que eu penso. Você é mal educado, porque tem hora que você não tem que falar o que você pensa. Ninguém perguntou. Cuidado, pessoas machucam. Pessoas machucam mais do que pedras, mais do que varadas. Você pode quebrar um osso, mas ele vai estar curado em algumas semanas. Mas se alguém às vezes nos fere emocionalmente, aquilo pode durar por anos sem sarar aquela cicatriz. Dói mais quando a gente é ferido emocional do que fisicamente. A Karina que sempre brinca que ela foi criada pela mãe, ela e o irmão, né? E a mãe, e elas aprontavam, e a mãe estava no trabalho, e aí eu chegava em casa, a hora de apanhar, e aí dava, ou você quer um castigo, ou quer apanhar. A Karina falava assim, eu preferia apanhar que acabou. Apanhei naquela hora, mas doei, mas acabou. Meu irmão, ela dizia que o irmão dela preferia o castigo. Daí ele ficava uma semana sem videogame. E aí ela ia lá jogar videogame e provocava ele, né? Porque ela já tinha apanhado. Você já encontrou alguém que se orgulha de ser grosseiro? Eu digo o que eu tenho que dizer e dane-se o resto. Não é assim. Isso não é franqueza, é grosseria. Isso quer dizer que você é inseguro, que você se importa pouco com as pessoas. Porque Deus não nos chamou apenas para falarmos a verdade, sermos francos, mas sermos delicados, cuidadosos, gentios. Tem uma vez chegou um rapaz, um pastor, e falou assim: pastor, meu talento é falar o que penso. Depois do pastor pregar a parábola dos talentos. O pastor pregou a parábola dos talentos. Pastor, o meu talento é falar o que penso. Aí o pastor, que legal, meu irmão. Então esse é o talento que você deve enterrar, né? Porque um dos talentos ali. Antes de você ser franco para as pessoas, passe na peneira. Você precisa perguntar, por que eu estou dizendo isso? Por que eu vou falar isso? Então tem uma peneirinha aqui. Pergunte para você mesmo. Eu estou sendo franco, por quê? Para diminuir alguém, para deixar alguém mais para baixo? Vai ajudar o cara? Não vai, então não fala. Eu estou sendo franco porque isso vai me fazer bem. Tem gente que se sente bem jogando o outro para baixo. O que eu vou dizer, ele vai construir ou vai destruir um relacionamento? Qual é o motivo para eu falar desse jeito ou dessa forma? Por que eu estou dizendo isso? Então, amados, quando você pensar na forma de respeitar, de ser respeitado, pense o seguinte: sempre fale em amor. A segunda coisa, busque a excelência, não a perfeição. Em Lucas capítulo 6,
O texto diz assim, versículo 31, como vocês querem que os outros lhe façam, fazei vós também a eles. Se quer ser, como você, já preguei sobre isso esses dias, é a regra de ouro, trate como você quer ser tratado. Você gosta de quando as pessoas reclamam de você? Eu acho que ninguém gosta, né? A gente quer que as pessoas sejam compreensivas. Seja compreensivo, então, não seja um reclamão. Como você trata, isso aqui é muito sério, amados. Como você trata as pessoas que te servem? Você vai num restaurante e tem lá o garçom, como é que você trata a pessoa, o atendente da loja? Ele não está fazendo um favor para você, é uma troca. Trate com respeito. Você merece respeito também, mas ele também. É um teste para cristão, é saber como ele trata os outros. Como é que você trata os seus funcionários? Como é que você trata os seus colegas de trabalho? Como você trata o atendente do dagão que se come lá? Você é compreensivo, você é exigente? Certa vez um escritor disse que a grosseria é a imitação do forte feito por um homem fraco. Seja compreensível. E sabe o melhor lugar, vou adiantar aqui, senão a gente vai ficar. O melhor lugar para a gente praticar esse respeito, essa cultura do respeito, é na nossa casa. Amados, você consegue pegar mais moscas com mel do que com vinagre, sabia? Eu lembro que nós morávamos em Morretes, na chácara, meu tio. Meu pai cuidava da chácara, e aí tinha para pegar mosca, tinha um pote, nem lembro como é que, mas tinha uns potão assim, uns vidros, água e açúcar, não sei o que, enchia de mosca, eles caíam lá dentro e ficavam. É mais ou menos isso. Se você for polido com as pessoas, não é a grosseria que vai tocar nelas, que vai abençoá-las. Cortesia é feita em pequenos sacrifícios, é na família, é em casa, é com nossa esposa, é com nossos pais, é com nossos filhos. Nós temos que desenvolver isso. Pastor, eu tenho sido falho. Beleza, está aqui algo para a gente aprender. Mas não sei se você tem percebido as últimas mensagens. Eu creio, eu amo o mover de Deus, eu amo agir, e estamos buscando isso, fizemos o relógio de oração. Mas igreja é um lugar onde se aprende, porque a gente não tem ouvido mais falar sobre isso. Nem em escola, nem em um lugar, nem em faculdade, porque você tem que conquistar, você tem que... Mas a igreja é um lugar onde se educa, onde se ensina a viver. E Deus quer te levar para relacionamentos extraordinários. E uma coisa que nós queremos desenvolver é a cultura do respeito. Quando você discordar de alguém, em terceiro lugar, quando você discordar das pessoas, seja honesto e não juiz. Diga que você discorda, mas isso não quer dizer que você não ama a pessoa, não respeita ela. Tem muitas coisas que eu não concordo, mas isso não me dá o direito de desrespeitar. Se o cara postou no Facebook dele, deixa ele lá postar a ideia dele, mas também respeita a minha. Mas respeita, ele continua sendo meu amigo. Nós podemos continuar comendo feijoada junto, dia 3, fazer o que for. Duas coisas que eu preciso lembrar quando eu discordo de alguém, seja no comportamento, seja no padrão. Primeira coisa, eu preciso entender que todos nós prestaremos um dia contas a Deus. Todos nós. E aí eu briguei, meu irmão, por causa de política, eu briguei por causa de futebol, eu briguei por causa de sei lá o quê. Segunda coisa, eu não sou Deus. E não vai ter crédito para mim se eu convencer ele ou não. Ninguém vai justificar você. Então você pode discordar dos outros sem ser desagradável. Nós temos que aprender. Nós somos diferentes, o Evangelho nos torna diferentes. Quando você lança a seta da verdade, amados, a pontinha dela deve ir molhada com mel. Rick Warren que fala isso. Quando você falar a verdade, coloca mel na pontinha, para que a pessoa não perceber que a faca está entrando, que a flecha está entrando, e ela aceite. Honestidade, verdade com amor e graça. E na hora da pressão que é difícil, na hora dos relacionamentos nós precisamos aprender o que falar. E não se trata só do que não falar, mas falar na hora certa. Não se trata apenas de ficar quieto e parar de fugir do relacionamento da pessoa ali. Não é só você, não se trata de você tentar ser o que você não é, mas é cuidar, é ser honesto, mas com cuidado. E quando você compartilhar a sua fé, respeite as pessoas e não as rejeite. Você vai compartilhar a fé em Cristo, tem pessoas que não vão aceitar, mas nós continuamos amando elas.
cuidando delas, protegendo elas. Hoje parece que o relógio está andando mais rápido para mim aqui. E por último, quando as pessoas forem rudes, que nem diz a minha sobrinha, quando as pessoas forem rudes com você, grosseiras com você, pondere sua resposta. Cuidado com o ímpeto. Alguém foi rude com você, conte até 10. 10, 9, 8, 1. Conte, ore, ouça, saia da internet. Eu lembro uma vez a pessoa falou algo de mim assim, eu fui escrever, a Karina falou, escreve tudo que você pensa, mas não posta. De noite você posta pra ela. Aí eu escrevi, nossa, estava cheio da razão. De noite, para que eu vou mandar esse troço? Coloquei tudo ali na ponta dos dedos. Para quê? Não responda com grosseria. Ponha... porque quando você responde com grosseria, é a mesma coisa que colocar óleo na fogueira, aquilo vai explodir. Eu costumo dizer assim, quando eu quero falar algo mais duro com alguém, irmão, põe amor nas minhas palavras. Coloca mel na pontinha. Deus nos deu uma mente rápida, para a gente não ser grosseiro. Não seja grosseiro, cuidado. Gentileza gera gentileza. Em casa, comece em casa. Comece na igreja. Comece o seu trabalho, nos teus relacionamentos. Romanos 12, 21 diz, não paguem a ninguém mal com mal, mas vençam o mal com o bem. Para encerrar, eu quero fazer 3 perguntas a você. O que você precisa mudar? Com relação ao respeito, ao trato. O amor não é grosseiro, não é rude. Amados, nós vamos desenvolver, não estou dizendo que a gente não tem, mas queremos desenvolver, aumentar essa cultura do respeito entre nós. Como está o seu temperamento nesses dias? Nós tivemos 1 ano e meio muito difícil. A questão da pandemia e tantas outras coisas, as faíscas, né? Tudo é política, tudo é não sei o quê. Os caras são ninja. A internet, eu graças a Deus, sim, saí, eu vejo de vez em quando, junto lá cara, isso fez tão bem. Porque a gente fica acalorado, né? Ainda tem meu pai que sempre me manda as mensagenzinhas pra gente ver o que está acontecendo. Sabe, como está o seu temperamento? E eu quero te fazer uma outra pergunta. Será que você não precisa se retratar com alguém no seu círculo de relacionamentos? Porque você foi grosso, porque você agiu asperamente, porque uma questão... só porque o Operário ganhou do Cruzeiro, você ficou chateada. Não tem cruzeirense para tirar sarro, né? Por questões políticas, você brigou com alguém. Nós brigamos aqui, daqui a pouco, daqui a 10 anos, esses caras estão tudo abraçados. Olha a história da política brasileira, é isso mesmo que acontece. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu quero orar com você. Quero chamar o pessoal do louvor. Hoje em dia, a questão da tecnologia, quanto mais as máquinas agem como pessoas, mais as pessoas estão agindo como máquinas, né? Insensíveis. O nosso mundo vai ficando populoso, o estresse aumenta, o trabalho, as pessoas vão se tornando rudes. Tem alguns estudos que mostram que quanto mais estressada a pessoa fica, quanto mais estressada ou mais estressante é o trabalho dela, mais grosseira a pessoa se torna. Essa é a geração do meu, né? Do me. Faça a sua parte e esqueça os outros. Nós estamos vivendo dias assim, mas nós não iremos agir como manada, né? Agir nesse sentido. Nós cremos que Deus nos deu o seu Espírito está em nós. Amados, relacionamentos extraordinários. O respeito nos leva a relacionamentos extraordinários. Às vezes nós perdemos grandes amigos porque não fomos respeitosos, fomos grosseiros. E se o Espírito Santo está em nós, ele nos ajuda. As nossas fraquezas, a Bíblia fala. A mudar nosso jeito de ser. Mas eu sou assim. O Espírito Santo está dentro de você, ele muda você. Ele nos torna gentis no trato.
Eu lembro que Paulo dá um conselho aos jovens, né? Ser exemplo na fé, na pureza e no trato. É uma delas, na forma de tratar. As pessoas vão nos conhecer não porque nós usamos, eu principalmente não, né? Mas cabelão, as mulheres, né? Às vezes ficou aquele avatar, né? Não é avatar, é aquela persona, aquele modelo o crente, o que é? É aquela mulher que usa saia lá embaixo, o cabelão, eu lembro que é a língua, né? Mas esse é o crente. Ó, o cara do terno lá, cabelinho certinho. Não é porque é pelo jeito de a gente se vestir, é pelo jeito que a gente é, pela forma de tratar. Isso que o Evangelho faz. Isso que o Evangelho ele veio para nos transformar, agir em nós. Em primeiro lugar, dentro da nossa casa. Jovens, deixa eu dizer algo para vocês. Eu lembro que, não lembro com quem eu aprendi isso, mas eu aprendi quando era jovem. Moças, minha filha, ouça isso. Veja o jeito que o rapaz trata a mãe dele, porque é o jeito que ele vai tratar você. Jovens, olha também como ela trata o pai, a mãe. A pastora, mas eu tenho errado. Então dá tempo de arrumar, dá tempo de ajeitar. As pessoas vão até te estranhar, mas o que está acontecendo? Ué, o Evangelho faz isso. Transformar pessoas. Transformar de dentro para fora. Essa manhã eu quero orar com você. Olhe para dentro de si mesmo, feche teus olhos e veja, Senhor Deus, o que é que eu preciso mudar? Pai, no meu temperamento, às vezes eu tenho sido agressivo, tenho sido grosso. Será que você não está cheio de estresse, muita correria? Eu preciso tratar com alguém algo. De repente você precisa ir até alguém e dizer assim, irmão, me perdoa, porque aquele dia eu estava falando de você, falei que você é comunista, me perdoa. Não é assim, você quer ser tudo bem, eu te respeito. Ah, mas você votou na Bolsonaro, eu te perdoo também. Ah, mas você falou aquele dia de mim. Ah, eu fui grosso com você naquele jantar. Com um familiar, às vezes com sogra, com sogro, com cunhado, com parente, com irmão. Deus quer restaurar. Nós seremos julgados um dia também pelos nossos relacionamentos. Amados, eu te desafio a se juntar a nós e nós criarmos uma revolução, que é a revolução da polidez, da forma de tratar pessoas. Uma coisa que você será julgado é pela forma como você tratou as pessoas. Pai, nós oramos, Pai, para que as nossas famílias sejam mais simpáticas, sejam mais cordiais, sejam mais delicadas possíveis, Pai. Deus, aqui como igreja, Pai, nós pedimos que quando as pessoas começarem a se juntar a nós, fazer parte da nossa família, da família Igreja do Senhor, da família Cristianismo Decidido, elas possam dizer que elas chegaram a um lugar e elas amam as pessoas que chegam ali. Eu estou numa igreja que sou amado, não importa as pessoas que nos visitam, não importa como as pessoas se pareçam, não importa se ela é amigável ou não. Pai, nós queremos ser uma igreja que oferece assento, oferece lugar, oferece vaga de estacionamento, oferece cuidado, oferece amigos, oferece relacionamentos, oferece vida. Pai, nos perdoa pelas vezes que fomos rudes, grossos, ó Pai, que tratamos pessoas em comércio, em situações, em família, de formas grosseiras. Mas se o Teu Espírito está em nós, esse Teu Espírito age no nosso dia a dia. Ensina-nos isso, Pai. Ensina-nos a transmitir isso a nossos filhos. Que os nossos filhos sejam conhecidos pela educação que há neles, pelo respeito que há neles. Senhor, o amor não se ufana, nem sorbebece. O amor não se conduz inconvenientemente. Não é grosseiro, não é rude. Senhor, gera em nós essa cultura de respeito. Porque essa cultura de respeito vai nos proporcionar conhecer novas pessoas. Essa cultura do respeito vai proporcionar novos relacionamentos financeiros, novos negócios, novos amigos. Pai, casamentos vão surgir a partir dessa cultura do relacionamento. Pessoas vão conhecer o Evangelho porque elas serão impactadas pelo respeito, ó Pai, pela forma como se tratam, pela forma como falam. A Tua palavra diz que a igreja primitiva, Pai, as pessoas de fora ficavam impactadas pela forma como eles se tratavam, pela dedicação uns aos outros, pelo cuidado uns aos outros.
Nos dá essa graça, nos fortaleça em Ti, em nome do Senhor.